Gravar. Boa noite, então, pessoal, especialmente nosso convidado Arthur, nessa noite, né? Fiquei muito contente pelo seu aceite de conversar com o nosso grupo. A gente é formado por psicólogos, psicanalistas, teólogos, cientistas da religião, enfim, pessoas de áreas distintas, mas que de algum modo abordam essa questão da psicanálise da experiência religiosa, o que inclui também conversar com pessoas que abordam religião, temas afins de outras áreas, como no seu caso a filosofia. Tem sido muito interessante para a gente, você é o nosso 47º convidado aqui no grupo. A gente está mais 3 anos, talvez quase 4, mais 3 anos e meio, conversando sobre textos do Freud, mini cursos, ciclos de leitura, e também de artigos mais recentes, e muitas conferências, né? Assim, pessoas falando de vários. Geralmente a gente coloca o nome do autor, da autora na frente e um tema depois, né? E então eu vinha pensando há um tempo sobre. Volta e meia me lembrava dessa frase que do Kant, né? O que me é permitido esperar. E aí, numa aula que eu nem, no mestrado, não, a aula de pós-graduação, assisti uma aula de escatologia com César Kuzma, e o tema ia ser a esperança, né? Então me veio essa lembrança novamente do Kant. Comentei com o pessoal da Pofatiqué e o Cícero, seu colega, né, no Sergipe, prontamente recomendou você, e eu fico muito contente, agradecido, né, que você tenha... ninguém falou de Kant ainda aqui, então somos leigos no assunto, né? Agora, a questão da esperança nos interessa aqui para pensar, para conversar com o Freud, né, em textos como O Futuro de uma Ilusão, e a resposta do amigo dele, que era pastor, Oscar Pfister, que escreveu A Ilusão de um Futuro, né? Então, bom, vou te dar a palavra, então a gente vai escutar o nosso colega, nosso conferencista, Arthur Grupillo, assim em espanhol, eu acho. E ele é doutor em filosofia pela UFMG, com estágio de pesquisa em Kassel e Frankfurt am Main, na Alemanha. Está fazendo pós-doutorado na Villanova University, nos Estados Unidos. E, como eu mencionei, é colega do Cícero, professor de filosofia na Universidade Federal do Sergipe, estado e universidade que eu devo visitar no mês que vem, se tudo der certo. Mas, enfim. Então, fica à vontade, Arthur. E geralmente a gente fala assim uma hora, palestrante, depois a gente conversa, mas dependendo de como você gostar de funcionar também, pode ser com intervenções, fica a seu critério. E a gente costuma conversar durante 1h30, 1h15, 1h30, também dependendo da sua disponibilidade. Então, te passo a palavra já e vou passar os slides. Oi, maravilha. Muito obrigado, Bruno. Vocês estão me ouvindo bem, todo mundo? Joia. Daqui eu consigo ver as câmerazinhas de algumas pessoas, a Silvia, a Rita. Obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. E, bom, falar de Kant é sempre um desafio, né? E é um tema bem difícil, esse que a gente tem hoje aqui. E eu diria que é um tema especialmente complicado, porque até eu estava conversando quando o Bruno me perguntou em que obra o Kant desenvolvia esse tema, né? Aí eu disse, não, na verdade esse tema não está desenvolvido numa obra específica, ele está disperso, né, pela obra de Kant como um todo, né? Então a gente vai ter que traçar, né, os rastros desse problema, né, de onde vem, como ele se coloca, né? E eu fiz uma exposição assim
mais geral e mais temática, né? A gente vai falar bastante de Kant, sem dúvida, mas às vezes a gente tem uma tentação de privilegiar mais os autores do que os problemas, né? Então, o mais importante é pensar em esperança, né? Que é o problema que nos toca, né? Que é aquilo que é especialmente humano, né? Então, tendo isso em mente, eu preparei uma coisa assim, mais tendo a esperança em vista e tentando mais mostrar como ela surge e como ela se apresenta no pensamento de Kant, do que propriamente é, a gente ficar muito preso ao pensamento do Kant ou às citações, por exemplo. Não tenho citação nenhuma aqui para comentar, mas pretendo falar da esperança no Kant enquanto problema, né? E é onde ela aparece, como ela se mostra, como ela se desenvolve e como a gente pode abordá-la no Kant e, eventualmente, para além do Kant, né? E, então, para começar, né, esse tema, né, é, soa também um pouco não familiar, formulado dessa maneira, Kant e a permissão para a esperança, né? De fato, poderia ser colocado dessa maneira, né? E é colocado assim: o que me é permitido esperar. Então, de fato, tem uma permissão em jogo, mas raramente alguém formula né, desse modo. A permissão para a esperança, né? Porque acho que a permissão é uma palavra que implica que alguém tem autoridade e que confere essa permissão, né? Então, talvez para alguém assim mais ligado aos estudos kantianos, essa palavra permissão soe assim à primeira vista pouco familiar. Mas por outro lado ela é boa, porque essa estranheza também nos obriga a buscar uma explicação, né? E permite também esclarecer coisas, né? Então, quer dizer, quem é que dá essa permissão? Ainda que eu não formulasse dessa maneira, ainda que eu dissesse, tá, né, o que Kant diz que eu posso esperar, ou, melhor dizendo, o que me é permitido esperar. Então, se trata de uma permissão mesmo, né? Então, quem é que confere essa permissão? Quem é que dá a permissão? A quem a gente tem que pedir permissão para ter esperança, né? E a resposta é: quem dá essa permissão é a razão, ou melhor dizendo, aquilo que o Kant chamou de crítica da razão. Então, Kant faz uma crítica da razão ou da racionalidade e estabelece, por exemplo, o que a gente pode conhecer e não pode conhecer, né? Isso numa obra chamada Crítica da Razão Pura. E depois, numa outra obra chamada Crítica da Razão Prática, ele também nos diz o que nós devemos e o que não devemos fazer, em linhas gerais, né, em termos de princípios, né? Então, dada essa crítica da razão, do que nós podemos ou não podemos conhecer, devemos ou não devemos fazer, dado tudo isso, o que nos é permitido esperar, né? Então, quem detém essa autoridade, quem confere essa permissão para a esperança, é a crítica da razão, né? E essa crítica da razão é nesses termos, né? É a crítica kantiana da razão no seu uso teórico, quer dizer, Kant faz uma investigação do que a razão é capaz de conhecer. E em linhas muito gerais, senão a gente acaba entrando num outro tema, que é a teoria kantiana do conhecimento, e acaba não falando da esperança. Em linhas muito gerais, a conclusão de Kant é que a razão é feita de conceitos ou ideias, né? E o conhecimento significa, em linhas muito gerais, muito grosseiras aqui, quando eu encontro uma intuição, e intuição não é intuição sexto sentido, nada assim.
Intuição no vocabulário kantiano é uma intuição sensível, algum tipo de experiência. Se eu tiver uma intuição que corresponde ao meu conceito, ele é um conceito objetivo. Se eu não tiver uma intuição que corresponde a esse conceito, ele é uma ideia da razão, que é um pensamento, mas não necessariamente é um conhecimento. Então, se eu tenho um conceito, por exemplo, como o conceito de cão, se houver uma intuição, podemos também dizer um objeto que corresponde a esse conceito, então podemos conhecê-lo, né? Então, conceitos, por exemplo, como de triângulo, às vezes a gente não encontra, não existe um triângulo no mundo passeando por aí. Alguém poderia dizer um triângulo é um conceito só da razão, mas só que não. Na nossa mente, digamos assim, existe uma outra faculdade, que é a faculdade da imaginação, né? E é uma faculdade sensível, né? A imaginação é da esfera da sensibilidade, não da esfera dos conceitos, ela produz imagens. Então, o triângulo é um conceito que existe uma intuição para ele, né? E então por isso que a geometria é possível como ciência e etc, né? Agora, determinados conceitos que não têm uma correspondência na intuição não são, aliás, Kant nem chama mais de conceitos, são ideias nesse caso, eles, infelizmente, não vai ser possível conhecê-los. Por exemplo, o caso de Deus, né? Deus não pode ser visto, não está em nenhuma parte, e Deus também não pode ser imaginado, né? Então, Kant diz, olha, infelizmente, não dá para conhecer Deus, paciência, né? A gente pode pensar sobre Deus, mas conhecer não dá, né? Então, e isso numa obra que se chama Crítica da Razão Pura. Na Crítica da Razão Prática, ele faz uma investigação da razão no seu uso prático, quer dizer, segura só um pouco, Bruno, por gentileza, se puder voltar no. Aí eu vou te falando quando a gente for trocar de slide, né? Ainda estou falando desse tópico aí da crítica da razão, né? Que nos dá essa permissão da esperança. Quer dizer, então, o Kant discerne também regras e princípios da razão no seu uso prático, né? No que a gente chama de moralidade ou ética, né? Então, e o princípio da razão ali é o seguinte: a marca da racionalidade em assuntos práticos, tanto em assuntos teóricos quanto práticos, a marca da racionalidade é a universalidade, né? Então, se algo é racional, é o mesmo para todas as pessoas, é válido para todo mundo, em toda parte, em todo lugar, né? E essa é a marca da racionalidade para Kant. Então, aquele comportamento, ou aquele motivo para agir, se puder ser universal, então é racional e, portanto, é moral. Agora, se não puder ser universal, é sinal de que eu estou abrindo uma exceção só para mim. Então, é imoral. Então, quer dizer, se eu me pergunto, né, eu devo falar a verdade? Então, a explicação do Kant é muito simples e muito intuitiva. Quer dizer, essa, 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 essa máxima, né, dizer sempre a verdade, pode se tornar uma lei universal? Pode, não vejo nenhum problema nisso, né? Agora, então, portanto, dizer a verdade é racional e moral, no sentido prático. Agora, falar uma mentira pode se tornar uma coisa universal, uma lei universal? É porque a gente faz um experimento de pensamento. Diz, imagine se todo mundo começasse a mentir sistematicamente, o tempo inteiro. Se isso acontecesse, ninguém ia mais confiar em ninguém. E se ninguém confiasse mais em ninguém, ninguém mais conseguia falar uma mentira para ninguém. Dizer, quando você mente para alguém, essa mentira só se sustenta porque o outro supõe que você está falando a verdade. Então, a mentira não pode ser universalizada. Se ela fosse universalizada, ela engoliria a si mesma, ela implodiria. Esse clima de desconfiança geral, né, de falta de credibilidade geral, nos impediria até de mentir, porque ninguém acreditaria mais em ninguém. Então, nesse caso, quando você mente, não é porque você quer que a mentira seja universal.
Não que você acredita no valor da mentira. Quando você mente é porque você quer abrir uma exceção para você, mas você quer que as outras pessoas continuem falando a verdade, né? Então, nesse caso, a mentira não pode ser universal, ela é sempre particular e nesse caso, ela não é racional, né? Não cabe dentro de uma ética ou de uma moralidade racional, né? Então, quer dizer, essa crítica que o Kant faz da razão, dado o que me é permitido, dado o que eu posso e o que não posso conhecer, e dado o que eu devo e o que eu não devo fazer, diante disso, o que me é permitido esperar, né? Então, a crítica da razão é que confere essa permissão, né? Pode passar, Bruno, por gentileza, para o próximo slide, né? Então, existem quatro perguntas. Isso não é coisa de intérprete. O próprio Kant diz, nos seus cursos de lógica, que, que a tarefa da filosofia crítica é colocar essas quatro perguntas, que eu coloquei aí no original em alemão, não por pedantismo, mas para a gente ver que se tratam de verbos diferentes e, portanto, de ações diferentes, certo? Porque a gente diz assim, ó, o que eu posso saber ou o que eu posso conhecer, né? Was kann ich wissen, né? Então, o verbo aí é kann ou können, que é poder, que eu posso saber. Então, se alguém formula a terceira pergunta, o que eu posso esperar, não está formulando exatamente com o rigor necessário, né? O verbo aí não é können, não é poder, é o verbo dürfen, que significa o que é que eu posso no sentido de que me é permitido, né? Então, por exemplo, você chegar para alguém e diz assim, olha, nesse lugar você não pode fumar. Não poder fumar nesse lugar não significa que você não pode fumar. Você pode tirar o cigarro do bolso e fumar. O que a pessoa quer dizer é que não é permitido fazer isso, né? Então, são verbos diferentes, são coisas diferentes que o Kant está perguntando. Isso é extremamente fundamental para entender a natureza dessa esperança, né? Então, na crítica da razão pura ou do uso teórico da razão, o Kant está perguntando o que eu posso saber ou conhecer? Was kann ich wissen? Né? Na crítica da razão prática ou no uso prático da razão, o Kant está se perguntando o que eu devo fazer? Was soll ich tun? Né? Então, na primeira é o que eu posso conhecer, o que eu tenho a capacidade de conhecer e o que eu não tenho a capacidade de conhecer, né? É poder no sentido de ser capaz e não no sentido de ser permitido. E na crítica da moral é o que eu devo fazer. E essa terceira pergunta é was darf ich hoffen? Que significa o que me é permitido esperar, né? O que eu posso esperar no sentido de não de ser capaz de esperar, mas no sentido de eu tenho permissão para esperar, né? E essa permissão, como eu havia falado, é conferida por essa crítica da razão, né? E essas três perguntas, o Kant diz, se eu responder essas três perguntas, eu teria ao mesmo tempo respondido uma quarta, que é o que é o ser humano. Se eu digo o que nós podemos saber e o que não podemos saber, o que devemos fazer e o que não devemos fazer, e dado isso, o que podemos esperar e o que não podemos esperar, em outras palavras, eu defini o ser humano, disse o que ele era, né? E podemos ir adiante, por gentileza, o Bruno. Uma pergunta que se refere essa permissão da esperança, o que me é permitido esperar, é a pergunta a respeito de se uma determinada esperança é fundada ou não. Ou seja, se eu posso racionalmente esperar algo ou não, né? É a crítica da razão que dá essa autorização, né? Então, se é uma esperança fundada, uma esperança racional, ou se é uma esperança infundada. Acho que a gente ainda está aí desculpa, o Bruno, a gente ainda está no, no slide anterior. Obrigado. Desculpa. Então, quer dizer, é,
É a razão, portanto, né, que está em questão aqui, né? Se uma determinada esperança nossa é racional ou se você tem uma esperança que é completamente irracional. Igual eu digo para os meus alunos, olha, se você não estuda para a prova, né, você querer achar que você vai tirar 10 sem ter estudado é uma esperança completamente sem fundamento. Não te é permitido esperar passar numa prova que você não estudou para ela, né? Essa esperança não tem fundamento, né? Então, quer dizer, é a racionalidade da esperança que está em questão, né? Isso diz respeito a muita coisa, né? Por exemplo, se eu minto para você, eu não posso esperar que você vai confiar em mim da próxima vez, né? Ou se eu como uma comida muito temperada e com exagero, né? Eu posso esperar, com razão, passar mal, mesmo que eu não passe, né? Então, por exemplo, o que eu posso conhecer e o que eu não posso, e dado o que eu devo fazer e o que eu não devo, quais são as típicas coisas que nós esperamos que aconteçam? Então, quer dizer, para essa questão, precisamos dizer, ao contrário daquelas duas primeiras perguntas, que cada uma corresponde a uma obra específica do Kant, essa terceira pergunta não tem uma obra específica no Kant. Kant não escreveu uma crítica da esperança da mesma maneira que ele escreveu uma crítica do conhecimento e uma crítica da moral, né? Então, esse tema está disperso ao longo da obra de Kant, né? E, e as três perguntas, talvez a mais vasta, né? Porque as duas primeiras, isso é extremamente importante, as duas primeiras perguntas parecem constituir âmbitos específicos da racionalidade, né? O do conhecimento e o da moral. Mas a que âmbito da razão, especialmente, o Kant está se referindo quando ele diz, ou quando ele coloca a pergunta, o que me é permitido esperar? Né? E a resposta deve ser dada em conexão com aquelas duas primeiras perguntas. Né? A que Kant está se referindo quando ele pergunta o que me é permitido esperar, já que essa pergunta não tem uma obra específica, essa resposta tem que ser dada em relação com as duas primeiras. O que me é permitido esperar só pode ser respondido à luz do que eu posso e do que eu não posso conhecer, e do que eu devo ou do que não devo fazer. Né? Dado que eu não posso conhecer certas coisas, né? E dado que eu posso conhecer certas coisas, o que me é permitido esperar? Ou, dado que eu devo fazer certas coisas e não devo fazer outras, o que me é permitido esperar daí? Né? E eu vou. Não tem um princípio, digamos assim, especialmente racional, do qual derivar os problemas típicos da esperança, né? Então, é algo mais a ser exposto do que propriamente deduzido, digamos assim, né? Então, eu vou procurar aqui trabalhar três tópicos nos quais eu penso que essa pergunta está colocada. Pergunta sobre o que nos é permitido esperar, né? Então, agora a gente pode finalmente passar do slide. Obrigado. E esses três âmbitos da esperança, esses três, né, tópicos principais nos quais eu acho que a questão sobre a esperança está colocada na filosofia de Kant, são o âmbito da estética, o âmbito da filosofia da história e o âmbito da religião. Esses são três âmbitos nos quais a questão da esperança aparece para o Kant, né? E eu espero ficar claro por que essas três coisas constituem objeto da esperança para o Kant, né? E, e uma resposta já inicial é que nenhuma delas, nem a estética, nem a filosofia da história, nem a religião, é alçada nem da filosofia teórica, ou seja, nem do conhecimento, e nem da filosofia prática, ou seja, da moral, né? A estética nem é da alçada do conhecimento, nem é da alçada da moral. A filosofia da história nem é da alçada do conhecimento, a história não é uma ciência para o Kant, e nem é também da alçada da moral. E a religião também não.
Então, esses são três aspectos do pensamento do Kant em que a aparece como um problema extremamente relevante, né? A esfera do conhecimento e a esfera da moral não são, a rigor, esferas da esperança. Elas têm implicações para a esperança. O que posso e o que eu não posso conhecer, o que eu devo e o que eu não devo fazer, tem implicações para a minha esperança, né? Mas não são, a rigor, a esfera própria da esperança, né? O conhecimento é conhecimento, não é a esfera da esperança, né? Então, dando uma espécie de exemplo aqui, né? O que é conhecimento, né? Quer dizer, o problema do conhecimento é, dadas as nossas faculdades cognitivas e a nossa capacidade de conhecimento, a questão do conhecimento é muito objetiva. Não é uma questão de esperar, é uma questão bastante objetiva. Ou eu posso conhecer alguma coisa, ou eu não posso conhecer alguma coisa. Não tem a ver com esperança isso, né? Então, se me pergunta, eu posso esperar conhecer, sei lá, aranhas de uma determinada espécie? E talvez o que a gente dissesse, olha, é uma questão de esperança isso aí, uma questão muito mais objetiva. Que tipo de conceito é aranha? É um conceito empírico? A aranha pode ser observada, né? Aí você vai dizer assim, olha, dá, mas ela é muito pequena. Dá para observar por um microscópio? Dá. Então é simples, ela pode ser conhecida. Não se trata de esperança, não é um âmbito para se colocar o problema da esperança. É uma questão muito mais simples, né? Não se trata de esperar, se trata de, olha, você é capaz de conhecer isso, é possível você conhecer, vá, conheça, né? Porque você pode. Não é uma questão de missão para conhecer a aranha, né? É uma questão de capacidade de conhecer. Ela é o tipo do objeto que pode ser conhecido. Então, não é um âmbito da permissão, é o âmbito da capacidade, né? Agora, se eu posso esperar que alguém vá me dar uma bolsa de estudos para eu pesquisar essa aranha, aí é outra coisa. Ou se eu posso esperar que uma prestigiada revista científica publique a minha pesquisa, aí é outra coisa, né? Essas não são coisas objetivas, né? Essas não parecem ser objetivas da mesma maneira que no primeiro caso, né? Não parecem ser questões do tipo sim ou não, posso ou não posso, né? Então, nesse caso, é o típico caso da esperança, né? Esse último é o típico caso da esperança, né? Então, podemos passar para o próximo slide, Bruno, por favor, né? Então, quer dizer, a esperança não se aplica àqueles domínios em que a razão, aqueles domínios que a razão constitui com regras claras, né? Então, quer dizer, o âmbito do conhecimento é o âmbito do que eu posso e o do que eu não posso. Não é o âmbito da esperança. O âmbito da moral é o âmbito do que eu devo e o do que eu não devo. Não é o âmbito da esperança, né? Quer dizer, nesses dois âmbitos, no âmbito da moralidade e o âmbito do conhecimento, as coisas estão bem definidas. Então, você pode conhecer alguma coisa, não tem uma esperança aí a ser cultivada, a ser exercitada, né? Você espera aquilo que não está muito certo. Você tem esperança a respeito de algo que não está muito certo nem muito claro. Mas o âmbito do conhecimento é muito claro. Eu posso conhecer as coisas que são sensíveis. As coisas que estão além da sensibilidade não podem ser conhecidas, infelizmente. Isso não é o âmbito da esperança, né? O âmbito da moral, da mesma maneira, é um âmbito objetivo. O que pode ser universal é moral. O que não pode ser universal não é racional, não é moral. Então, não é exatamente aí que se coloca a questão da esperança. A esperança não se aplica àqueles domínios que a razão constitui com regras claras, né? Então, quer dizer, posso esperar, vamos colocar dessa maneira, né? Uma pergunta difícil. Eu posso esperar que eu vá resistir a colar na prova? Imagina que um aluno, eu faço sempre piada com os meus alunos o tempo inteiro, tudo que eu falo na sala de aula é pedagógico, né? Então, quer dizer, imagine que um aluno chegue sinceramente para si mesmo e diga: eu posso esperar, tenho, né?
Eu posso ter esperança de que na hora da prova eu vou resistir e não vou colar, né? Quer dizer, isso é verdade, não é o âmbito da esperança, né? Você pode colar, é simples assim, não tem nada a ver com esperança isso aí, né? Ou eu posso esperar ser recompensado por falar a verdade, né? Então, o que eu te diria, olha, a esperança não vem ao caso aqui. A razão diz que você não deve colar na prova. A razão diz que você deve dizer a verdade. Então não se trata, né, se você tem direito de esperar fazer isso ou aquilo, né? A pergunta não cabe, né? Então, a esperança em Kant é o princípio daquelas coisas que, por algum motivo, talvez enraizado no próprio homem, no próprio ser humano, né? Por isso a relação daquelas perguntas com a quarta e última pergunta, o que é o ser humano, né? O âmbito da esperança é o âmbito daquelas coisas que, por algum motivo, não estão decididas pela razão, não estão decididas pela crítica da razão. Não é nem o âmbito do conhecimento e nem é o âmbito da moral, né? Nem é uma questão de poder, de ter capacidade de, e nem é uma questão de dever, né? E que coisas são essas? Essas coisas são, né? Podemos passar para o próximo parágrafo, desculpa, para o próximo slide, né? De questão a gente deposita alguma esperança. Eu tinha falado na estética, na filosofia da história e na religião, né? Então, essas esferas não são, a rigor, nem a esfera do conhecimento e nem a esfera da moral. Nesses âmbitos, nesses três âmbitos, a gente não, as coisas não estão decididas a priori, como no conhecimento e na moral, né? E que tipo de tema ou que tipo de questão dentro desses âmbitos, né, dentro desses âmbitos da esperança, qual é o tipo de coisa que a gente espera? Qual é o tipo de coisa que que nos interessa ter esperança, né? Então, no âmbito estético, é a universalidade do gosto. Ou seja, às vezes a gente gosta de alguma coisa ou acha alguma coisa belo, mas, gente, e não é permitido esperar, ou eu posso ter esperança de que as pessoas concordem com as minhas opiniões de gosto, com os meus juízos de gosto, ou, em outras palavras, eu posso esperar que os seres humanos tenham uma certa unanimidade do gosto, né? Falando em termos de bom senso, né? Bom senso, às vezes a gente fala da moralidade em termos de bom senso. O bom senso é um conceito muito difícil, né? Porque parece do âmbito da moral, mas também parece da esfera da estética, né? Então, sei lá, se você deve, né, se você deve botar o guardanapo no seu colo, ou do lado direito, ou do lado esquerdo, né? Ou se essas regras que são muito mais, né? Ou que tipo de roupa é adequada para determinada ocasião, para uma sala de aula ou para uma conferência. Isso, a rigor, não é do âmbito da moralidade, da esfera do gosto, mas tem um aspecto aí do bom senso social muito importante. E às vezes a gente se incomoda com as pessoas por causa disso, né? Isso não é uma roupa adequada para estar numa celebração religiosa. Isso não é uma roupa adequada para estar num funeral, né? Então, isso nos irrita profundamente quando alguém não gosta do que a gente gosta, ou quando alguém não julga a situação da mesma maneira que a gente. Então, eu posso esperar que eu esteja certo e a outra pessoa errada? Eu posso esperar que um dia as pessoas tenham bom senso, que julguem a beleza e a feiura da mesma maneira que eu? Então, esse é o tipo de questão que é um tema da esperança para o Kant, né? Portanto, na estética. Um outro tema típico da esperança é saber se a gente pode esperar que o mundo vai melhorar. Ou seja, a história tem um sentido ou a história humana tem sido uma repetição de catástrofes? E por mais que a gente queira, as coisas não mudam nem melhoram. A história está indo sempre de mal a pior, ou ela está melhorando,
ou ela permanece sempre a mesma? Né? Então, o sentido da história também é um típico tema da esperança para o Kant, né? Onde nós depositamos ali aquelas visões de mundo do otimismo e do pessimismo, né? É um típico tema também relacionado à esperança, portanto, da filosofia da história, né? E o último, um típico tema da esperança, ou talvez o maior de todos eles, né? É, é se há uma vida futura, se há algo depois daqui, né? Se eu posso, com razão, de maneira legítima, esperar, né, que haja algo além desse mundo, né? Essa não é uma questão ligada ao conhecimento, essa não é uma questão ligada à moral. Então, é uma questão ligada à esperança, né? Então, eu diria, há um princípio de onde deriva essas questões, né? Vamos permanecer aí um pouco nesses slides. Há um princípio de onde essas três questões derivam? Não, porque não há em Kant, digamos assim, uma super-razão, uma super-racionalidade que reúne todos esses temas, né? Como há, por exemplo, no filósofo como Hegel, né? Então, a esfera da esperança tem que ser caracterizada à luz das outras duas, à luz do conhecimento e da moral, né? De onde derivam essas três coisas aí? Fica difícil de estabelecer, né? Então, eu diria da seguinte maneira: tudo aquilo que o conhecimento não veta e nem autoriza, ou seja, que simplesmente não pertence à esfera do conhecimento, e aquilo que o dever nem veta e nem autoriza, quer dizer, simplesmente não pertence à esfera da moral, mas interessa ao ser humano, é objeto da nossa esperança. Eu vou repetir: tudo aquilo que o conhecimento nem veta nem autoriza, e que a moralidade nem veta nem autoriza, mas interessa ao ser humano, é objeto da nossa esperança, né? Podemos passar aí para o próximo slide. Em resumo, tudo aquilo que não pertence à esfera do conhecimento, nem à esfera da moral, mas interessa ao ser humano, é objeto da sua esperança, né? Quer dizer, as questões que podem ser decididas pelo conhecimento são decididas de maneira objetiva. Não cabe ter esperança sobre essas coisas. As coisas que estão decididas pela racionalidade na esfera da moral são decididas de maneira objetiva. Então, não cabe ter esperança sobre essas coisas. Mas aquilo que nem é da alçada do conhecimento, nem da alçada da moral, mas nos interessa, aí tem uma fonte, digamos assim, secreta, né, para o pessoal da psicanálise. Qual é a fonte desse interesse? Ou, em outras palavras, o que é o ser humano? É. Mas as coisas que, resumindo, né, as coisas que não pertencem nem à esfera do conhecimento, nem à esfera da moral, ou seja, não são objetivamente decidíveis, mas interessam ao ser humano, essas coisas é que são o típico objeto da nossa espera, né? Quer dizer, o que é esse interesse, né? Também não é algo da alçada do conhecimento nem da moral. É algo que nos constitui como humanos, né? O Kant também tem uma famosa antropologia de um ponto de vista pragmático, que é uma obra bem interessante, né? Quer dizer, se eu respondesse a todas essas questões, o que podemos e não podemos conhecer, o que devemos e não podemos fazer, e o que nos é permitido esperar racionalmente, eu terei respondido essencialmente a pergunta sobre o que é o ser humano, né? O problema é que não há, aí é que está. Por isso que o ser humano continua sendo, de alguma forma, também um segredo para si mesmo. Não há um princípio racional constitutivo da esfera da esperança, como tem nas outras duas, né? Então, quer dizer, a terceira e a pergunta sobre a esperança está conectada com as outras duas, é a única maneira de determiná-la, mas não completamente, porque, afinal de contas, ela está ligada com a quarta, né? O que, afinal de contas, é o ser humano, né? O que torna difícil responder, né? A gente tem algum tempinho ainda e eu vou dar uma breve, fazer breves considerações de como é que o problema da esperança aparece nessas três esferas, de maneira mais detalhada, de maneira mais objetiva, tá? E aí, então, eu concluo, né? Então, quer dizer, na estética, né? O que que acontece? Então, eu não fiz slides
específicos para essas questões, porque eu queria que a gente mantivesse, enquanto a gente está falando de estética, de filosofia da história e de religião, que a gente mantivesse a visão nessa frase que aí está. Quer dizer, tudo aquilo que não pertence nem à esfera do conhecimento, nem à esfera da moral, mas interessa ao ser humano, é objeto da nossa esperança, né? Então, isso vai ficar claro agora, na medida em que a gente entrar nos específicos, né? Nas particularidades de cada questão, né? Então, quer dizer, qual é a questão que tipicamente nos concerne em questões do gosto, né? Eu já adiantei alguma coisa sobre isso, né? É justamente se as pessoas, né, vão concordar ou não conosco, né? E a gente fica indignado, como eu disse, né? Quando alguém se porta mal numa determinada ocasião, ou se bota uma roupa inadequada para o funeral, ou mesmo quando alguém não acha belo o que a gente acha belo, a gente se indigna, né? Então, quer dizer, nós gostaríamos de ter esperança que todos tivessem bom senso. Nós gostaríamos de ter esperança, nos interessa, né? Que todos julgassem as situações da mesma maneira, que todos julgassem a beleza e a feiura da mesma maneira, né? E a pergunta que a gente tem que fazer é: o gosto, o belo ou o feio, é esfera do conhecimento? E a resposta do Kant diz: não. Eu não posso saber objetivamente por que que algo é belo, né? Então, não é uma questão de poder ou não poder, de ser capaz de conhecer ou de não ser capaz de conhecer, percebe? Não é que nós não somos capazes de conhecer a beleza, não é isso. É que a beleza simplesmente não é na alçada do conhecimento. A gente poderia ser capaz de conhecer, o objeto não é sensível. Essa flor, por exemplo, se esse passarinho é belo ou é feio? O passarinho está na minha frente, eu poderia simplesmente conhecê-lo. Mas só que a beleza não é uma questão que está na esfera do conhecimento, né? E não dá para saber e nem provar por que que algo é belo. É por isso que não é uma ciência nem um juízo de conhecimento, é um juízo de gosto, né? Então não é uma questão de ser capaz ou de não ser capaz de conhecer, né? É simplesmente que o gosto ou o belo não é da esfera do conhecimento, pura e simplesmente assim, né? A segunda pergunta que temos que fazer é: o gosto é da esfera da moral? Eu tenho o dever de achar alguma coisa bela? Ou eu tenho o dever de achar alguma coisa não bela e feia? Parece que não também, né? Quer dizer, não é uma questão de dever ou não dever alguma coisa. E nem é uma questão de poder saber ou não conhecer alguma coisa, né? O belo nos põe um outro tipo de questão, né? E, quer dizer, por outro lado, o gosto não está completamente fora do âmbito da razão. Se eu perguntar, é da esfera do conhecimento? Não. É da esfera da moral? Não. Mas interessa ao ser humano? Interessa profundamente ao ser humano. E tem conexões com a racionalidade, né? Você poderia dizer, olha, isso aqui não é bacana, porque nessa situação aqui você não faz esse tipo de coisa. Mas é da esfera da moralidade? Não, é da esfera do bom senso. Ou você poderia dizer, olha, é claro que esse pássaro é muito bonito, olha as cores dele, etc. Olha o formato do bico dele. Aí alguém ia dizer assim, olha, mas tem como provar que ele é bonito? Não, não é da esfera do conhecimento. Eu sou obrigado a concordar com você também? Não, não é uma questão moral. Então não dá para decidir. Mas é algo que tem relações com a racionalidade, não está completamente fora do âmbito da razão. Olha só que coisa mais interessante. Não pertence ao âmbito do conhecimento, não pertence ao âmbito da moralidade, mas não está completamente fora do âmbito da razão. E esse é o tipo de coisa sobre o qual nós temos esperança, tá? Quer dizer, se algo tem alguma relação com a razão, mas nem é da esfera do conhecimento e nem da moral, então tem aí algo que eu posso esperar. Olha só que coisa mais interessante. Se algo, vou repetir, tem relação com a razão, não é que a gente permanece. O gosto ou a beleza não é uma esfera da completa irracionalidade.
A gente sabe minimamente que tem coisas belas e feias. Tem coisas que são dignas de leitura, são bons romances, são bons poemas, outras não. A gente tem certos critérios, não completamente fora do âmbito da racionalidade. Mas pode ser decidida pelo conhecimento? Não, não pode ser decidida pelo conhecimento. Pode ser decidida pelo raciocínio moral? Não, também não pode ser decidida pelo raciocínio moral. Mas também não está completamente fora do alcance da racionalidade. Então, sobre essas coisas, tem algo aí que eu posso esperar. Hum. Tem algo aí que alimenta em mim uma esperança, não alimenta uma certeza. Se alimentasse uma certeza, seria ou conhecimento ou moralidade. Mas como é indeterminado, mas também não está inteiramente fora do âmbito da racionalidade, tem aí uma esperança que eu posso cultivar, né? Porque se fosse um conhecimento, não seria esperança, seria estatística, probabilidade, né? Então, eu posso esperar que vai chover hoje, mais tarde. Isso não é uma questão de esperança. Isso é uma questão de ciência. Uai, qual é que é a probabilidade de chover hoje? A previsão do tempo está dando, sei lá, tem 46% de chance. Ah, então não se trata de esperança, a rigor. Mas não é esperança propriamente dita. Podemos chamar, melhor dizendo, de probabilidade, né? E se fosse na ordem da moral, né, seria um comando, uma ordem, né? Não propriamente uma esperança também, né? Então eu devo fazer alguma coisa, então eu posso esperar que ela seja feita. Eu devo fazer e os outros devem fazer também, né? Então, quer dizer, acho que podemos passar para o próximo slide, Bruno, por favor. Ou seja, essencialmente, a esperança é a esfera das coisas que, tendo relação com a razão, não são decididas nem pelo conhecimento, nem pela moral. Quer dizer, a esperança é a esfera das coisas que, tendo relação com a razão, nem por isso são objetivamente decididas, nem pelo conhecimento, nem pela moral, ou, em outras palavras, nem pela razão teórica e nem pela razão prática, né? Quer dizer, o que é aquilo que parece nos incomodar e o tipo de esperança que gostaríamos de ter, perdão, em questões de gosto. Quer dizer, é se eu posso esperar, ou se me é permitido esperar, ou também uma outra maneira boa de formular é se eu posso com direito esperar, né? Se eu tenho direito de esperar, pode ser colocado dessa maneira também, né? Que os outros concordem com o meu juízo de gosto ou estético, né? Ou se um dia eu poderia haver unanimidade no gosto entre as pessoas. Bom senso generalizado, que seria o melhor dos mundos possíveis. Bom senso generalizado, né? Essa é uma questão que nos interessa, né? Eu posso com direito esperar isso, tenho direito, eu me é permitido esperar das pessoas, concordar com os meus juízos estéticos e de decência social, né? A resposta de Kant diz: sim, essencialmente sim, você tem direito a essa esperança, você pode esperar isso. Mesmo não sendo um conhecimento objetivo e mesmo não sendo da esfera da moralidade objetiva, né? Porque, apesar de não podermos conhecer por que algo é belo, apesar disso não ser uma questão de conhecimento, né? Não está além da experiência, não é por isso, né? Apesar de eu não dever, quer dizer, apesar de eu não ter um dever específico de achar alguma coisa bela, de julgar alguma coisa bela, né? Eu tenho um dever geral de cultivar o meu gosto, de me aprimorar. Se eu faço essas coisas, se eu procuro me afastar dos meus interesses particulares e julgar o gosto com imparcialidade, se eu procuro me aprimorar e me cultivar na esfera do gosto, né? Se eu faço essas coisas, eu tenho direito de esperar que os outros concordem com o meu juízo, né? Eu tenho direito de esperar por isso.
né? Agora, se eu não faço nenhuma dessas coisas, também não tem, né? Isso significa que isso poderia ser colocado também dessa maneira, quer dizer, a moralidade é um dever incondicionado, diz o Kant. Você deve porque deve, é assim, é por dever. Né? E a esfera da esperança é a esfera do dever condicionado. Né? Somente se você for um cara que se afasta dos seus egoísmos, se esforça para ter uma visão imparcial da situação, né? Cultiva o seu gosto, somente sob essa condição é que você tem direito, né, de exigir que o outro concorde com você. Né? Que eu posso determinar se o outro vai concordar ou não comigo? Não, senão seria uma questão de conhecimento. Né? Eu não posso dizer se o outro vai ou não concordar, eu não posso prever isso, senão seria algo objetivo da esfera do conhecimento. Né? Isso significa que o outro deve concordar comigo? Também não. Também não é da esfera da moralidade nem do dever. Mas, se eu estou satisfazendo aquelas condições, então eu posso esperar essa concordância. Né? E esse é o ponto crucial. Trata-se de uma esperança racional, não é uma aposta. É uma esperança fundada, não é uma esperança infundada, aleatória. É uma esperança fundada, né? Porque você ofereceu as razões dessa esperança. E vão determinar, baseado nessas razões, que o outro necessariamente irá concordar com você, e nem que ele deve concordar com você. Esses fundamentos são indeterminados, né? Mas eles estão lá. Quer dizer, apesar de o gosto não ser nem da esfera do conhecimento e nem da esfera da moral, embora tenha relação com ambas, o gosto tem relação com ambas as esferas, por isso o gosto é inteiramente irracional. Então, se eu cumpro certas condições, eu posso esperar racionalmente algo daí. Apenas essa racionalidade não pode ser determinada, senão ela seria ou conhecimento ou moralidade, né? Ela seria uma coisa objetiva. Existe um fundamento, é uma esperança fundada. Apenas esse fundamento não é determinado, não é específico, ele não dá uma certeza, ele não fornece uma certeza, mas ele fornece uma esperança fundada. Trata-se de uma racionalidade indeterminada. Aí podemos passar para o próximo slide, por gentileza, Bruno. Né? Em resumo, a esfera da esperança, isso é crucial, é a esfera da racionalidade indeterminada. Eu tenho razões para esperar. Se eu tivesse todas as razões, não seria uma esperança, seria uma certeza. Tá? O que é, por definição, a esperança? Tá? O Bruno colocou aqui uma observação, depois podemos relacionar isso à questão do Heidegger, acho que dá causa, sim. Né? Mas quer dizer, eu tenho um fundamento, eu tenho uma racionalidade, mas esse fundamento e essa racionalidade não são suficientes para decidir a questão. Essa é a esfera da esperança. A esfera da esperança é a esfera da racionalidade indeterminada, a esfera em que a racionalidade está presente, mas não de maneira decisiva ou de uma maneira que decide a questão de uma vez por todas. Né? Muito na filosofia da história. Né? Então, quer dizer, qual a questão que tipicamente nos concerne sobre a história é saber se a história tem um sentido. Quer dizer, se o mundo está indo de mal a pior, ou se ele está melhorando, ou se, na verdade, ele não sai do lugar. Entra século, passa século e tudo permanece como está. Né? E, de novo, o procedimento é o mesmo. O procedimento que a gente fez, a gente vai fazer igualzinho. Quer dizer, a gente pergunta, a história da esfera do conhecimento, história empírica, talvez sim, a história dos historiadores, mas mesmo assim isso é bem problemático para o Kant também. Né? Mas como eu saber e decidir, baseado no conhecimento que eu tenho da história, se o mundo está melhorando ou não?
Não, provavelmente não. Né? Então, quer dizer, não é uma questão de poder ou não poder conhecer. Não é uma questão de ser capaz ou de não ser capaz de conhecer a história. A história está estabelecida na esfera da experiência. A história é um objeto metafísico. Você pode conhecer a história, mas não é disso que se trata. É de saber se o mundo está melhorando. É uma pergunta diferente. Né? Essa pergunta da esfera do conhecimento parece que não. Né? A história da esfera da moral, eu tenho o dever de me engajar, por exemplo, em movimentos históricos, de lutar para transformar o mundo. Para o Kant, não. Para o Kant, isso não é uma questão especificamente moral. Né? Você tem o dever de fazer aquilo que você gostaria que todos fizessem no sentido da universalidade. Né? Mas não no que te parece um mundo melhor, na representação imaginativa que você tem de um mundo melhor. Isso já não é mais da esfera do dever. Né? A história tampouco está completamente fora do âmbito da razão. Muitas coisas que vão nos dizendo que a história está melhorando ou piorando. Né? E é esse o princípio que rege a esperança. Quer dizer, portanto, é a esperança que rege, né, o nosso questionamento em relação à história. Quer dizer, aquilo que nos parece incomodar, o tipo de esperança que gostaríamos ter em questões históricas é se eu posso esperar, ou se me é permitido esperar, ou se eu posso com direito esperar, todas essas formulações são boas, né? Que a história tem um sentido, ou seja, que o mundo vai melhorar. E a resposta de Kant é sim, nós podemos esperar isso. Né? E essa esperança não é infundada. Né? E quais são os fundamentos dessa esperança? Né? Então, quer dizer, apesar de. Mas isso não significa que eu sei que o mundo vai melhorar. Porque não é uma questão de saber, não é uma questão do conhecimento. Se eu soubesse que o mundo vai melhorar, seria uma questão de certeza, não de esperança. Apesar de eu não saber que o mundo vai melhorar, não é algo que está completamente além da experiência. Se bem que alguém poderia dizer que o futuro é essencialmente algo que nós não podemos experimentar, quer dizer, algo que não existe ainda. Né? A experiência nos mostra que o mundo vai de mal a pior ou que as coisas estão mais ou menos do mesmo jeito. Isso é uma questão muito controversa porque tem muitas pesquisas sobre, né, a, a melhoria nas taxas gerais de pobreza, renda, doença, acidentes naturais. Né? Quer dizer, a experiência, na verdade, comprova que o mundo está melhorando. Né? As estatísticas comprovam isso. Né? Mas quando a gente fala de mundo melhor, é outra coisa. Quer dizer, as pessoas estão melhores, elas estão se sentindo melhores? Muitas vezes não. Quer dizer, então, muitas vezes essas melhorias nas estatísticas, de um modo geral, que é o que se pode comprovar, não significa que a gente experimenta o mundo como estando melhor. Né? Quer dizer, na verdade, muitas pessoas de países desenvolvidos e com excelentes estatísticas são aquelas que se sentem mais desesperançosas às vezes. Então, quer dizer, nesse caso específico, a moralidade acaba se impondo sobre a experiência. Né? E o que significa isso? Se eu partir do pressuposto que o mundo não tem jeito, isso atrapalha ou ajuda a moral? Isso atrapalha ou ajuda a moralidade, o pessimismo? Uma coisa muito importante, não é que a moralidade depende disso. A moralidade tem o seu próprio fundamento, que é a razão prática. Ela diz o que é racional deve ser feito, o que não é racional não deve ser feito. Então, o fundamento da moralidade não é a esperança que eu tenho num mundo menor. Esse não é o fundamento da moralidade. O fundamento da moralidade é a razão.
Eu estou colocando a questão de outra maneira. É se esse pessimismo sobre o mundo ajuda ou atrapalha a moralidade. É isso que eu estou perguntando. Né? A resposta de Kant é não, ele não ajuda. Né? E por causa da moral, isto é, porque a razão não comandaria algo que fosse inteiramente impossível. Olha só que coisa mais interessante. A razão não exigiria, a razão prática, a moralidade racional, ela não exigiria, ela não comandaria algo que fosse completamente impossível de ser realizado, que fosse completamente contrário à realidade empírica, né? A razão jamais comandaria isso. Posso estar um mundo melhor, porque isso me comanda cumprir o meu dever. O seu parte do pressuposto que a razão está comandando algo completamente irreal e impossível, né? Então isso não ajuda. Não se espera que o mundo vai melhorar. Quer dizer, aqui a moralidade e a história se retroalimentam, né? Porque se você não faz nada para o mundo melhorar, você pode esperar que ele vai melhorar. Quer dizer, esse raciocínio aqui é razoavelmente sofisticado. Quer dizer, a crença num mundo melhor, ela auxilia a moralidade, embora não seja o fundamento da moralidade. E quando você cumpre os seus deveres, aí que você tem chance de esperar por um mundo melhor. Se não cumpre os seus deveres, esperar que isso aconteça, né? Então, quer dizer, imagine alguém que diga assim, se eu tenho esperança que um dia as pessoas em determinada cidade vão cumprir as leis de trânsito. Aí alguém diz assim, eu não tenho essa esperança. Olha, como é que você demonstra essa esperança? É muito simples. As pessoas que cumprem os seus deveres, as pessoas que cumprem as regras de trânsito, são aquelas que demonstram no seu comportamento que esperam que os outros façam isso, né? E as pessoas que não fazem estão mostrando no seu comportamento que não esperam que os outros vão fazer também. Só que aí não é uma questão de esperança, aí é uma questão de dever. Você deve cumprir leis de trânsito. Ponto final. Né? A questão é, o que eu digo é que a história e a moralidade elas se alimentam uma à outra, né? A crença num mundo melhor auxilia a moralidade, embora não seja fundamento dela. E a moralidade, ou seja, quanto mais você faz e cumpre o seu dever por um mundo melhor, mais você tem direito a esperar que o mundo vai melhorar, né? Já já a gente comenta aí as observações do, do Bruno, né? Isso significa que eu posso determinar se a história tem um sentido ou não? Não, não é algo da esfera do conhecimento. Eu não posso saber com certeza se o mundo está melhorando ou não. Isso não é da esfera do conhecimento, né? Mas se eu estou satisfazendo essas condições, então eu posso ter esperança na história humana, né? O ponto crucial, de novo, é esse. Se trata de uma esperança racional e não de uma aposta, né? Quanto mais você faz por um mundo, mais direito você tem de esperar que ele melhore, né? E por último, a religião, né? Talvez eu tenha falado pouco sobre a religião num grupo sobre religião. Acho que já estou aqui há uma hora, então vou falar bem rapidamente, né? Então, quer dizer, que tipo de esperança essencialmente a gente tem quando se trata de religião? É a esperança numa vida futura, né? E aqui as coisas se complicam um pouco mais, porque Deus e a vida futura realmente não são possíveis de serem conhecidos. Estão fora do alcance do conhecimento, né? Estão além da experiência possível. E aqui, de novo, como no caso da história, a razão prática, né, ou a moralidade se impõe, né? E eu Kant faz isso em dois momentos, né? O primeiro momento é em que ele, na crítica da razão prática, aborda o problema do bem supremo
ou melhor ainda, do sumo bem. Então ele diz o seguinte: olha, a moralidade ou a razão prática nos manda cumprir o nosso dever. Joia. Mas, bom, quando a gente vê uma pessoa bacana, uma pessoa moral, correta, sofrer, aí o Kant diz: não, isso não parece ser bom. Mas a felicidade também não tem que ser o fundamento. Você não faz o que é bom com interesse em ser feliz. Isso seria um egoísmo. Você faz porque é racional. A felicidade não é o fundamento da moralidade. Agora, as pessoas que agem corretamente são morais e com isso colhem como resultado a infelicidade e o sofrimento, isso não parece ser bom. Ou o contrário, os criminosos que só colhem bons frutos dos seus crimes e nunca são punidos. Isso parece ser bom? Não. Ele disse: qual é que é o bem supremo para o Kant? Ele diz: olha, o bem supremo nem é unicamente a moralidade ou a virtude, e nem unicamente a felicidade. O bem supremo é a felicidade na proporção da moralidade. Olha só que coisa mais interessante. Porque uma pessoa moral, uma pessoa correta, que só sofre por cumprir o seu dever, isso não é. E uma pessoa que é feliz à custa de seus crimes, isso também não é bom. O máximo que podemos ter de bem aí é a felicidade na proporção da moralidade, ou do merecimento, poderíamos dizer assim. Isso que é o sumo bem para o Kant. Ora, tem um problema aí. Muitas pessoas morrem sem a devida justiça. Muitas pessoas corretas e morais não viveram o suficiente para experimentar a felicidade que mereciam. E muitos criminosos e homens terríveis morreram sem ver a punição dos seus crimes. Nesse caso, a razão exige, olha só que coisa mais interessante. Nesse caso, a razão exige que haja uma vida futura. Não como fundamento da moral, mas como algo que completa o raciocínio moral. E exige também um Deus que possa recompensar a felicidade na proporção da moralidade. E não pode ser um Deus qualquer, ele tem que ser um Deus racional, ele tem que ser um Deus moral em si mesmo também. Um Deus que queira recompensar a maldade com o sofrimento e, e a bondade com a recompensa. Ele tem que ser um Deus. E mesmo que ele fosse um Deus racional, se ele fosse poderoso, também ele não ia conseguir fazer isso. Se ele não fosse justo, ele também não ia fazer isso. Então, eu posso esperar, eu posso ter uma esperança racional numa vida futura. E de que haja um Deus justo, moral, racional e poderoso para recompensar a felicidade na proporção dessa moralidade. Né? Essas questões são ainda da esfera da moralidade propriamente dita, não são da esfera da religião. Quando a gente fala religião no sentido dos credos, então não é só a questão de Deus ou da vida futura, que são questões muito genéricas. Então, questões muito mais específicas, como, por exemplo, né, pecado original, né? Isso é uma crença que ajuda ou que atrapalha a moralidade? Ao Kant disse: olha, se você acha que você. Aí isso já está numa outra obra que se chama Religião nos Limites da Simples Razão. Eu estou já terminando. Se você acha que você é uma pessoa perfeita, isso é extremamente perigoso. Então, é salutar que você parta do pressuposto de que você tem uma natureza corruptível. Então, a crença numa espécie de pecado original, ou a crença numa espécie de corrupção inata da vontade humana, é salutar, é mais racional. Ela mais ajuda do que atrapalha a moralidade. Quer dizer, se você parte do pressuposto que você está sempre inclinado a fazer o contrário do que a moralidade manda, do que a racionalidade manda, essa crença
mais vai te ajudar do que atrapalhar. Agora, cuidado para você não errar a mão, quer dizer, cuidado para não exagerar demais. Porque se você entrar num pessimismo profundo a respeito de si próprio, aí também você tampouco vai fazer esforço nenhum para cumprir regra nenhuma, nem moralidade nenhuma. Então, quer dizer, essa crença no pecado original é uma crença razoável? Diz sim, o Kant, mas dentro de certos limites. E essa corrupção inata, vamos dizer assim, do ser humano, a tendência do ser humano de estar sempre inclinado na direção contrária do dever, eu posso ter esperança de um dia superá-la, aí é a filosofia kantiana do Cristo, da figura do Cristo. Eu posso esperar, ou me é permitido esperar, que um dia o ser humano seja inteiramente agradável a Deus ou que ele cumpra inteiramente o seu dever. Quer dizer, de uma pessoa que cumpre inteiramente o seu dever, mesmo sendo recompensada com todo o sofrimento e com toda a injustiça, sem jamais se indignar, sem jamais se revoltar, eu posso esperar que essa ideia seja real? O que eu te diz, sim, porque essa é uma esperança especificamente racional. Porque se você não parte do pressuposto que existe esse arquétipo, né, mas não é a esperança do Jesus histórico. O Jesus histórico é uma questão do conhecimento, desde que os arqueólogos pesquisem. Não é uma questão do Jesus histórico, não é uma questão de conhecimento. É uma questão de saber. Me é permitido esperar que um dia um ser humano possa cumprir perfeitamente o seu dever, mesmo diante de tanta injustiça, infelicidade e sofrimento? O Kant diz sim, porque se eu não partir desse pressuposto, tampouco eu tenho incentivo para cumprir o meu dever. Agora, de novo, o Kant diz, não exagere na dose, porque se eu achar que existe um abismo entre mim e essa ideia, o arquétipo de uma humanidade perfeita e agradável, que é o Cristo, né? Se eu partir do pressuposto de que há um abismo entre mim e ele, de que ele é Deus e só por isso ele fez isso e eu jamais vou conseguir fazer, essa ideia também não é muito boa para a moralidade, porque você vai dizer, só ele mesmo que conseguiu, eu jamais conseguiria. Quer dizer, então, de novo, essa ideia atrapalha, né? Então, quer dizer, essa crença no arquétipo da humanidade ou na figura do Cristo, ela é uma crença racional dentro de certos limites, né? Aí já estamos na filosofia kantiana da religião, né? E também há a noção kantiana do reino dos céus, que é essa esperança também de uma plena realização dos deveres, né? Então, quer dizer, acho que podemos passar aí para o próximo slide, né? Então é isso, a esfera da esperança é a esfera dessa racionalidade indeterminada, né? Eu recomendo aí alguns materiais. Esse primeiro é um livrinho meu sobre a estética de Kant, né? Acho que vocês encontram facilmente aí em algum lugar, O Homem de Gosto e o Egoísta Lógico, né? Saiu pela Loyola em 2016, né? Onde eu desenvolvo alguma dessas ideias. E um outro texto que é sobre filosofia da história, e eu vou além do Kant, vou para outros pensadores também, e que saiu em dois lugares. Saiu no Estado da Arte, que é uma revista do Estado de São Paulo, e saiu na Prometeus, que se chama Por uma Filosofia da Aventura, um ensaio sobre ansiedade, juventude e confiança no futuro, né? E, em terceiro lugar, eu recomendo a carta encíclica do Papa Bento XVI, Spe Salve, que é sobre a esperança. Nessa carta, o Papa Bento XVI cita Kant diversas vezes e certamente vai além de Kant, porque há também uma discussão muito acirrada entre os intérpretes se o Kant é compatível com a teologia cristã ou não, né? Então, quer dizer, nessa carta encíclica, o Kant mostra que há mais convergências entre o Kant e a teologia cristã do que supostamente se admite, mas, por outro lado, nem tanto. Quer dizer, por outro lado, também há grandes diferenças e grandes incompatibilidades.
É isso, gente. Espero não ter cansado vocês demais. Fiquem à vontade aí para colocarem. Opa, Arthur, nossa, eu viajei aqui no mundo de Kant com você, achei muito interessante. Tanto que eu fui fazendo associações livres, colocando aqui no, no chat. Normalmente eu faço no meu e-mail, mas como eu estava compartilhando, eu acabei tendo que colocar, né? Nossa, eu queria te agradecer muitíssimo por várias coisas. Primeiro, por ter aceitado, embora eu não me conhecesse, fomos pela transferência com um colega em comum, Cícero, né? Segundo, por ser tão didático aqui com a gente. Para mim foi muito especial porque você conseguiu trazer de uma forma simples temas extremamente complexos, né, do Kant, e a gente pôde acompanhar perfeitamente. Enfim, dentre as coisas que eu fui pensando enquanto te ouvia, primeiro foi, eu achei muito bom, muito legal que você destacou o título, né, que me ocorreu num insight, né, assim, a permissão, né, porque o Kant fala o que me é permitido esperar. E achei super interessante como que você destrinchou isso nos verbos em alemão, né? Uma parte muito difícil da gramática alemã para a gente, porque temos a mesma palavra, né? Para vários verbos diferentes. Uma dessas problemáticas na psicanálise foi a tradução de uma frase do Freud no final da conferência que é dedicada a enfim, né, dentre as traduções tem a dissecção da personalidade psíquica, né? E que o Freud termina essa Voz, Vars, Olhos, Werden. E já foi traduzido de várias maneiras, né? E uma que eu gosto particularmente é aquilo, onde isso era, devo tornar-me. Né? Eu gosto dessa tradução. Enfim, foi uma ocorrência, né, que me trouxe. Agora, ainda com relação ao Freud, eu fiquei pensando como que ele, no final do Futuro de uma Ilusão, adota uma visão talvez positivista, iluminista da história, que depois no Mal-Estar na Cultura ele vai moderar um pouco, né, com a citação do Goethe e tal. Mas nesse ponto da obra ele define a ilusão como uma crença carregada de desejo que despreza a verificação empírica, né? E aí o Pfister, depois, no ano seguinte, que é o interlocutor cristão dele, né, vai destacar isso muito, né, que ele não está falando da ilusão no sentido do senso comum. E justamente não se trata nem da razão, nem de confirmar, nem de opor, né, mas de algo que vai à margem da empiria. Enfim, foram coisas que você foi falando, eu fui pensando, né, Uhum, assim, uhum. associações. Então, esse seria um primeiro assim, grupo de questões, associações com a psicanálise, você pode talvez comentar ou, enfim, deixar. Eu sempre costumo organizar três coisas. O segundo seria da filosofia, né? Que eu lembrei muito você falando, fundamento, esperança fundada, racional, com fundamentos indeterminados. Eu achei muito legal. Uma vez fazendo exercícios espirituais de Santo Inácio, na verdade foi uma tarde de meditação. E aí eu compartilhei com o padre, pô, eu sinto que Deus é um fundamento, mas é um fundamento abissal. Acho que eu estava influenciado por um comentário também de um psicanalista sobre Heidegger, né? A questão Grund e Abgrund é um fundamento sem fundamento, quase, né? É um fundamento abissal. Aí o terceiro grupo de perguntas seria sobre, talvez, você já falou um pouco no final, né? Teologia. Algumas vezes eu tive a sensação, como leigo, né, de que o Kant tinha feito uma espécie de protestantismo secularizado, né, transformado num linguajar racional, iluminista, o arcabouço de fé do protestantismo. Posso estar falando coisa completamente equivocada. E aí eu fiquei lembrando da teologia paulina, né? A esperança não engana.
Enfim, na esperança ativa, Maria saiu apressadamente para encontrar sua prima Isabel, que é celebrado no Advento, uma espera, a esperança não quer dizer que você fica parado. Então, achei muito legal quando você falou que a espera, se você trabalha por um mundo melhor, você tem mais razão para acreditar. Enfim, foram coisas que foram Uhum. ressoando aqui. Fica à vontade, se alguém também quiser fazer alguma pergunta, comentário. Se alguém quiser também acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Aí depois eu comento alguma coisa sobre essas três coisas que você falou. Hoje o pessoal não abriu muito vídeo, não. Só o William que está aí com o planeta Terra no fundo brilhando. Essa questão do Freud, embora eu tenha uma relação assim um pouco ambígua com a psicanálise, né? Talvez mais especificamente com Freud, né? De um tempo para cá, por conta do Zizek, que sua relação com Hegel, minha pesquisa atual é sobre o Hegel, eu tenho tido relações com Lacan do que com Freud, né? E então, quer dizer, eu acho que existem pensadores aí mais atentos a essa natureza, a essa autotranscendência do ser humano, e não enxerga isso de uma maneira reducionista como desejo, projeção, quer dizer, então nesse sentido, quer dizer, ali o futuro de uma ilusão é uma obra assim, é, ali tanto ali como numa certa sociologia também, né, de matriz weberiana, como à luz ali da ética protestante e o espírito do capitalismo, né, a ideia de que a religião está ligada a algumas necessidades ou carências ou dificuldades que o ser humano e o mundo moderno, com suas facilitações técnicas, etc., tenderia a superar, né? É, e quer dizer, nesse sentido, acho que o Freud é desmentido por aquilo que eu estava falando, né? Eu tenho um orientando de doutorado, o Matheus, que faz uma pesquisa sobre pessimismo, e é muito interessante. Quer dizer, tem uma série de livros muito bons hoje em dia. Tem um livro do Steve Pinker sobre isso, ele levanta dados muito bons sobre a violência e de como o mundo tem se tornado cada vez mais menos violento, né? E tem alguns materiais muito bons, né, sobre o que a gente chama de critical thinking, né, de um estatístico sueco que se chama Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos, né? Isso é maravilhoso, né, nesse cenário meio de conspiração e anticientificidade que a gente vive, né? E, de fato, rigorosamente falando, o mundo melhorou muito. Todas essas estatísticas básicas sobre saúde, vacinas, expectativa de vida, violência, pobreza, renda, todas essas estatísticas melhoraram muito. E mais, quando eu falo muito, é muito mesmo, exponencialmente. Né? Mas o mal-estar o mal-estar permanece. Então, quer dizer, então, a religião ou as nossas esperanças nem sempre tem a ver com isso, né? Tem a ver com essa autotranscendência do ser humano mesmo, né? Isso para comentar alguma coisa sobre o Freud, né? Mas também não sou nenhum especialista no Freud, né? Em relação a esse conceito da racionalidade indeterminada,
Acho que tem relações a ser feitas com Heidegger, mas elas são muito difíceis de estabelecer, porque isso que o Heidegger chama de abismo, né? O Abgrund, né? A ausência de fundamento, né? Para o Heidegger, é a liberdade que cada um tem de fundamentar, né? Ele diz assim, a liberdade é a liberdade para o fundamento. Esse é um pensamento bem difícil, né? Em outras palavras, ele está dizendo qual é que é o fundamento do fundamento, né? Qual é que é o fundamento da razão, né? Aliás, o livro se chama, o texto se chama assim, né? Da essência do fundamento, né? E, quer dizer, a natureza do fundamento para o Heidegger é que nós somos livres para fundamentar. Ou seja, a natureza, a essência do fundamento é o não fundamento, né? É o abismo, né? Dificilmente o Kant compartilharia com essa ideia, né? É, quer dizer, é, acho que o Kant estaria um mais inclinado, talvez, né, de que a razão. O Kant não foi nenhum defensor de um idealismo absoluto, né, de uma razão absoluta, né? Mas, por exemplo, na moralidade, né, a razão da razão é a razão, quer dizer, a razão não precisa de outras razões para se fundamentar. O dever não precisa de outras esperanças ou experiências ou imagens para se fundamentar, né? Então tem um caráter absoluto da razão no Kant, embora isso não seja elaborado da mesma maneira que no idealismo absoluto, como em Hegel, etc. Mas tem um caráter absoluto da razão, principalmente na moralidade, né? E nessa esfera da esperança que a gente estava comentando, é mais a esfera de uma razoabilidade. Essa razão indeterminada não é exatamente um apismo, ela é mais como, olha, eu não tenho todas as razões para fazer tal coisa ou para agir de determinada maneira, eu tenho algumas. Então a esperança não é infundada, né? E nesse sentido é preciso um exercício de liberdade aí. Você precisa agir mesmo não tendo todas as razões, né? Mas eu percebo essa razão indeterminada mais como uma indeterminação mesmo do que como uma espécie de abismo, né? Agora, quando você diz, em algum momento nós temos que agir, nós temos que fazer coisas, mesmo não tendo todas as razões, né? Em algum momento a gente tem que exercer essa liberdade, né? Aí a relação com Heidegger começa a ser possível, né? A ser mais interessante, né? Agora, tem também uns. Aí, quando você fala do Kant como um protestante secularizado, isso também isso é muito interessante também, porque, por outro lado, a esperança para os teólogos é uma virtude, né? Entre as virtudes teologais, falando mais assim numa teologia mais ortodoxa, né? E, e, e que tal como o amor e tal como a fé, né? Que você mencionava o, o apóstolo Paulo agora há pouco, né? A fé e a esperança e o amor, né? E, e que a esperança não engana, né? Então, nesse sentido, eu acho que o Kant não é muito paulino, né? O Kant está ali, a esperança dele, assim, não é muito virtuosa, né? Não é lançar-se nos braços, né? Da transcendência, né? Ele quer estar dando a palpadelas, né? Então, aqui eu posso ir, posso ir por aqui, então tá bom, não é completamente absurdo ir por aqui, não, não é, então eu vou. Então, quer dizer, nesse sentido, não é muita esperança teologal, essa virtude teologal que, na verdade, é quando você tem esperança, quando você já não tem mais razão nenhuma mesmo, né? Quando acabaram-se todas as razões, quando acabaram-se todas os fundamentos, aí é que a esperança faz sentido, como uma virtude teologal, né? Como uma ideia especificamente religiosa, né? Tal como o amor e a fé, né? Aí eu acho que a gente já vai além do Kant, né? Aí o Kant já não oferece mais
muitas possibilidades de falar na esperança como virtude teologal, né? Enfim, nesse sentido, é uma filosofia bem secularizada, né, para concordar contigo. Eu me sinto menos, um pouquinho menos ignorante. Você mencionou a questão de Lacan. Eu também fiquei pensando, né? Os seminários 7, não sei se você conhece talvez um pouco a obra de Lacan, pelo que você mencionou do Didier, que Muito pouco. muito pouco, Mais pelo Zizek do que pelo Lacan, ele mesmo. diretamente, né? Mas no seminário 7, que a capa é o Sade, né? Eu brinco que teria que ser Antígona, né? O brilho de Antígona. Mas um dos autores fundamentais nesse seminário é o Kant. Mas o Lacan vai contrapor a ética da psicanálise à moral kantiana diretamente, né? Ele disse que no seminário 1 ele já falava, né? A psicanálise é a ciência do particular. Então, ele vai retomar a frase do Kant, né? Aquilo que eu devo fazer deveria ser, enfim, universal, todos poderiam fazer se estivessem nas mesmas circunstâncias. E ele vai falar a psicanálise, a ética da psicanálise é exatamente o contrário disso. E ele vai resgatar, antes da filosofia grega, né? A tragédia, como a Antígona, né? Como um desejo singular, aquilo que só aquele sujeito é capaz de sustentar. E, enfim, eu mencionei porque você comentou, acho que é uma questão tão interessante, né? Eu acho muito interessante essa coisa do singular e do universal, né? Uhum. Mas, de certa forma, essa racionalidade indeterminada dos típicos objetos da esperança é porque os universais não estão disponíveis, né? Então, quer dizer, nós disputamos a beleza desta flor em particular, ou se tal poema é bom ou ruim. Mas se a gente vai para a esfera da universalidade, quer dizer, se as hortênsias em geral, são belas ou feias, se a gente enunciasse alguma coisa universal desse tipo, seria já do conhecimento, e não da esfera do estético, do gosto. A esfera do estético do gosto é a esfera do singular mesmo, né? A esfera da moralidade do conhecimento não, é a esfera da universalidade, né? Aí o Lacan tem razão. Mas a esfera do gosto é a esfera da singularidade. A esfera da história também é a esfera da singularidade, né? Como é que eu sei que um acontecimento histórico singular, né? Quer dizer, dá para fazer uma teoria geral das revoluções, que todas as revoluções são boas ou são ruins, geram progresso, geram retrocesso, quer dizer, não dá para dizer, cada uma é uma. Então, a história também é a história dos acontecimentos singulares, né? E assim por diante, né? E, e mesmo quando a gente vai para a esfera da religião, né? Me parece que eu acho que é uma ambiguidade do Kant, e ao mesmo tempo, é, nesse escrito sobre a religião, que é a religião nos limites da simples razão, o Kant não está tratando de ideias gerais e universais, mas ele está tratando de ideias específicas, né? De uma religião específica, que é o cristianismo, né? Então, ideias como a da corrupção é, intrínseca do gênero humano, ou a ideia do Cristo, né? Essas ideias são universais no sentido do seu alcance, né? No sentido de que elas são racionais, né? Mas, ao mesmo tempo, são narrativas específicas, né? De uma religião específica, né? Então, elas estão ali na esfera da reflexão, não é também a esfera puramente do conhecimento nem da moral, é a esfera da reflexão. Como eu posso ter essa reflexão a partir de Antígona? Kant teve a partir da religião cristã e do texto bíblico, que ele cita várias vezes. Mas eu posso fazer essa reflexão com esse texto específico que é Antígona, né?
Esse texto, ele, ele suscita reflexões que são racionais do ponto de vista moral, né, ou não, né? Então, quer dizer, então essa esfera da reflexão para o Kant é realmente a esfera das coisas singulares, né? Dessa obra de arte, desse mito específico, dessa narrativa específica, desse acontecimento histórico específico, né? E, e por isso é a esfera dessa razão indeterminada, né? A esfera da razão determinada, e nesse caso você tem razão, é somente a esfera do conhecimento e da moralidade mesmo, né? Mas não significa que a gente não possa pensar ou refletir, né? E expandir essa reflexão a partir de coisas singulares, né? Nossa, muito interessante. Muito obrigado. Isso ajuda muito a gente, eu sempre falo isso, que é bom para a formação dos psicanalistas e também dos, né, enfim, dos acadêmicos, descongelar um pouco, né, as ideias comuns, né, que se fala sem, enfim, entrar. E acho que você fez, pelo menos para mim, brilhantemente essa entrada em Kant. Eu acho que, bom, ninguém fez perguntas também, já são 15 para as 9, né? Então, eu vou te dar chances de fazer uma fala final, agradecer todo mundo, especialmente o William e Kainan, que abriram a câmera, sempre tem que fazer um, um agradecimento especial a quem abre a câmera, né? Silvia estava no começo, né? E, enfim, dizer que foi muito bem-vindo e espero que a gente tenha diálogo aí, né? Não sei se, acho que você não deve estar, né, no Sergipe no mês que vem ainda. Eu vou lá. Não, não tô, Tá aí. infelizmente. Felizmente, aproveite sua estada aí no exterior e diga o que você quiser aí no final. Não, só também agradecer, Bruno, obrigado aí, espero que tenha sido útil para o pessoal do grupo, né? É assim, eu não trouxe nada especificamente acadêmico com citações, com argumentações enfim, é mais uma exposição geral, né, daquilo que me parece interessante e relevante no problema, né? E talvez sirva pelo menos como um estímulo aí para o pessoal procurar material sobre isso, né? E sobre a estética do Kant, sobre a filosofia da história do Kant e sobre a filosofia da religião do Kant e eventualmente ir para além do Kant, né? Porque acho que o interessante é pensar a natureza dos problemas mesmo, né? Da esperança, né? Então, obrigado aí pela oportunidade, desejo aí sucesso ao grupo. Maravilha. E eu fiquei super curioso com o seu texto, já baixei aqui para ler do Filosofia da Aventura, Juventude, Ansiedade, achei bem importante, bem legal. Eu não lembrei especificamente assim do fato dessa relação com a psicanálise, né? Mas é porque nesse texto eu acabo passando por uma série de pessoas e no final eu defendo uma espécie de complementaridade entre Kant e Kierkegaard, que me parece que a esperança tem também um elemento irracional e paradoxal, né? De quando não tem mais nenhuma razão, essa esperança precisa ser exercida. Quer dizer, nesse texto defendo uma espécie de complementaridade entre, mas também as pessoas não dá para fazer aposta com a vida, né? Tem certas coisas que você só experimenta quando você realmente se preparou, quando você se planejou, quando você tentou ser o mais racional possível. E mesmo assim, quando nessas ocasiões a esperança se acaba, algo parece surgir, né? Então, esse é um texto que eu gostei muito de ter escrito na época e que eu gostaria de um dia poder desenvolver, né? Mais material. Maravilha. Vale a pena. É um tema fundamental hoje, né? Juventude, ansiedade, aventura. Muito bom. Gente, muito obrigado de verdade. Estou contente, feliz. Vou passar a gravação para o YouTube e mando para vocês. Boa noite. Obrigado, gente. Uma boa noite para todo mundo. Muito obrigada, muito obrigada.
Maravilha. Tchau, tchau. Tchau.